Bom, dando sequência, eu quero chamar o Juliano Lirani, que é o nosso anfitrião aqui. O Juliano é advogado, pós-graduado em Direito Tributário pela Unicuritiba, mestre em Direitos Fundamentais e Democracia pela Unibrasil, ex-conselheiro do CARF, ex-integrante do Conselho de Contribuintes do município de Curitiba e ex-integrante do Conselho de Contribuintes do Estado do Paraná. Com você, Juliano. Obrigado. Bom, obrigado a presença de vocês. Então, vamos adiantando as coisas aqui, né, para ganhar tempo. Bom, o roteiro da minha apresentação vai ficar aqui. Eu vou tentar falar com vocês nesse tempo sobre uma relação de desenvolvimento e as ICTs, porque aqui está, na verdade, o fundamento para as imunidades e para os benefícios fiscais. Depois eu vou falar das ICTs e as imunidades tributárias dos impostos, né, sobre patrimônio, rendas e serviços, um conceito de educação, porque, como vocês viram aqui, a dificuldade que tem é justamente enquadrar as ICTs no conceito de educação, é aí que está o grande segredo de tudo, né? E aí uma proposta de texto de lei para definição da imunidade tributária, uma proposta também de isenção de ISS, né, com base até em leis que já estão vigentes aí em outros municípios. E depois eu falo das isenções, especificamente do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, aplicação financeira e receitas próprias. Vocês viram ali que tem uma confusão, né? Receitas próprias está mais pacificado. A grande dúvida que tem é a aplicação financeira. E, por fim, se der tempo ainda, eu falo da exploração da atividade econômica pelas ICTs. Qual que é a implicação disso para as imunidades? Vamos lá. Então, primeiro, o desenvolvimento nacional e a relação com as ICTs. Quando se fala de desenvolvimento, é bom colocar que isso está ligado necessariamente a emprego, renda, né? Eu trouxe aqui um dado do IBGE falando que no Brasil ainda é preciso criar perto de quase 30 milhões de empregos. 30 milhões de empregos. É muita coisa. Se fala 15 milhões de desempregados, mas tem os subempregos, né? Então, o Brasil precisa se desenvolver e criar emprego, né? Está aqui colocado. Isso aqui é dado de 2018. E aí, quando nós buscamos as populações do mundo para fazer uma comparação do que significa 30 milhões de pessoas, né? Vamos buscar aqui, ó, só para contextualizar. O Brasil, né, pouco mais de 207 milhões. A França tem 67 milhões, ou seja, estamos falando de uma meia França de desempregados, né? O Reino Unido, a Itália, o Canadá, é praticamente um Canadá o que tem que gerar emprego aqui no Brasil, praticamente um Canadá, né? A Austrália, com 23 mil, né? Nós precisamos gerar quase 30 milhões de empregos. Estamos falando de 23 mil desempregados aqui. Só concluindo aqui, ó, o Portugal, nós temos uma população de 10 mil habitantes, que é um São Paulo, basicamente, né? Veja, temos que gerar 3 Portugal de emprego, né? Quer dizer, é muita coisa. E aí vamos entender qual que é o desequilíbrio da legislação que está impedindo essa geração de emprego no Brasil, né? Dados aqui da ONU, em 2014, coloca que o Brasil, por exemplo, a renda, basicamente, dele de commodities, de 65% dos commodities brasileiros exportados, ou melhor, 65% das exportações brasileiras são commodities. Coloquei aqui para vocês, o minério, soja, petróleo, né, corresponde a 30%, etc. Ou seja, você percebe que há um desequilíbrio da balança comercial com relação a isso. Quer dizer, se exporta muito, né, mas se exporta commodities, não se exporta tecnologia. Esse que é o ponto, né? Nós somos um grande celeiro do mundo, né, e é bom, né, de um lado, lógico, mas temos que crescer do outro, que é a tecnologia. E aqui, os produtos mais exportados do Brasil, rapidamente, destaquei aqui em amarelo para vocês, ó, autopeças, 1,7%, aviões, 1,7%, petróleo e combustível, 1,6%. São dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Quer dizer, é um desequilíbrio. Precisa ser atacado. A gente sabe que tem que mudar. Só que é uma cultura muito grande que não permite isso. É uma cultura dos ruralistas, no Congresso, há uma dificuldade muito de se defender a tecnologia, a ciência e a inovação diante desse cenário, né? Mas que temos que enfrentar, né? E aqui, interessante até para vocês terem como pesquisa depois, um trabalho feito pela CESPRO, deixa eu achar aqui, peraí, desculpe, um trabalho feito pela CESPRO, que chama aqui, ó, Panorama de Importação e Exportação Mundial do Setor de TI. Eles fizeram uma análise assim, quais são as nações que mais exportam tecnologia
E aí eu quero fazer uma relação da tecnologia com o desenvolvimento, né? Quais são? E aqui dados de 2005 a 2016, falando o seguinte, ó, 2016 as exportações dividiram-se em computação, serviço de computação, 72%, serviço de telecomunicação, 23%, TI, né, 5%. Olha, a União Europeia inteira foi responsável por 62% da exportação do mundo, né? A Ásia, 23%, chamando a atenção para a Índia, né? A América do Norte, 6%. E a América do Sul e a América Central, 1,3%. E nós estamos inseridos aqui. Quer dizer, isso é dramático, na verdade. Isso é dramático, né, nesse cenário. E pensando em Revolução 4.0, vai se agravar ainda mais isso, né? E aqui um dado importante da fonte é do Ministério da... acho que é da OMC, falando o seguinte, 2016. Veja que interessante aqui, ó. Parem para pensar. Só a Índia foi responsável por 11% das exportações de tecnologia. Irlanda, 14%. E vou chamar a atenção de vocês para a Suíça, em 3%. O Brasil está nesse 34%. Né? Aí nós temos países desenvolvidos, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, China, Reino Unido, né, França. Agora, o recorte que eu fiz aqui no estudo, para a gente discutir melhor, dialogar aqui, são 2 países, a Irlanda e a Suíça. Porque são 2 países minúsculos, do tamanho do Paraná. Né? A Suíça é até menor que o Paraná. E aqui eu coloco para vocês, né, a Irlanda, lá no norte, uma região fria, né, responsável por tudo isso de exportação de software, e não só software, mas tecnologia de maneira geral. Né? E a Suíça, no meio da Europa, quase no finalzinho ali da Europa, né, paísinho pequeno também. Né? Agora, vamos analisar o seguinte, qual que é a relação da exportação de tecnologia, do desenvolvimento de tecnologia, com o desenvolvimento humano, né, desenvolvimento social, econômico e criação de renda. Quando nós pegamos aqui o IDH dos países, nós vamos verificar o seguinte, que a Suíça está em 2º lugar em DH. Né? Está em 2º lugar em DH. Né? Quer dizer, é muito fácil perceber a relação da tecnologia com o desenvolvimento, né, em todos os aspectos. E quando eu vou buscar mais para frente aqui, o Brasil está em 79. O Brasil está em 79. Né? 79. Então, essa relação de tecnologia e desenvolvimento é muito fácil. A Unesco, um trabalho também feito em 2016, colocou o seguinte para nós refletirmos aqui. Ó, esse é um discurso para os políticos, né? Para o poder público e também para as ICTs. Qual deles? Veja aqui. Ó. Ele fala aqui que a ciência, a tecnologia e a inovação tornaram-se motor indiscutível do desenvolvimento. Quer dizer, é um motor indiscutível do desenvolvimento. Isso é muito sério. Né? E são os pilares essenciais do desenvolvimento inclusivo e sustentável. Inclusivo e sustentável. Né? E a discussão sobre os aspectos normativos, e aqui que eu destaco em amarelo normativos, pela questão tributária, que eu quero fazer o link. Né? Os aspectos normativos são essenciais para a definição desse ambiente mais adequado para as ICTs. Né? Justamente para a gente buscar um desenvolvimento sustentável, esse que é o ponto. Então, o aspecto normativo ele é o centro do debate. Existe uma cultura fiscalista, é verdade, né? Por parte de alguns servidores públicos que atuam no dia a dia com as ICTs, de tentarem restringir o conceito de educação para a inserção nas imunidades, ou então na imunidade imunidade da contribuição social, como foi dito ali pelo desembargador, no parágrafo 195, artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, de não colocar ali dentro as ICTs, né, há uma disposição disso bem clara do poder público, mas, na verdade, muito porque o aspecto normativo no Brasil está ainda a se construir. Tem muito a se fazer ainda, há muito a se desenvolver nisso, né, e cada um dos senhores são responsáveis por isso. Né. E vamos, então, agora já entrando na Constituição Federal, perceber o fundamento para o desenvolvimento, onde que está. Não adianta eu chegar lá e falar o seguinte, olha, vereador, vamos fazer uma lei, prefeito, deputado estadual, deputado federal, vamos fazer uma lei para desenvolver as ICTs. Tem que trazer fundamento jurídico, constitucional para isso. Né? E aqui a Constituição, no artigo 3º dela, traz os objetivos da República. Esse artigo 3º é basicamente o manual de instruções. Quando se compra lá um liquidificador, vem o manual de instruções,
a República Federativa do Brasil tem um manual de instruções, que é a Constituição Federal, e no artigo 3º diz lá, olha, os objetivos do Brasil, da República Federativa, são os seguintes: garantir o desenvolvimento nacional. Primeira coisa, e isso é um direito fundamental da República Federativa, porque é graças ao desenvolvimento que vem todos os outros princípios, né? O princípio da dignidade da pessoa humana também, de uma forma, se extrai disso, né? E tudo mais. E agora, fazendo um recorte mais apropriado nas ICTs. O artigo 118 da Constituição, alterado pela emenda constitucional número 85 de 2015, é recente, trouxe a seguinte redação aqui, ó, que o Estado incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa tecnológica e a inovação. Quer dizer, quando eu coloco aqui que o Estado promoverá e incentivará, do meu ponto de vista, e algumas pessoas têm escrito isso, não é uma faculdade do Estado. O município não tem que, como foi dito ali pelo Luiz Viana, o município de Manaus exclui a isenção das ICTs lá de Manaus, por uma liberalidade dele. Na verdade, isso é inconstitucional. Porque o Estado brasileiro ele tem o dever, ele tem a obrigação de incentivar o desenvolvimento. Isso não é uma questão de lei infraconstitucional, é constitucional, estamos num patamar acima. Então, aí você começa a perceber que o poder público fomenta muito pouco as ICTs. Nós vamos ver aqui, passo a passo, tentar mostrar para vocês algumas leis, algum retrato da Constituição, que vocês vão ver que tem muita confusão ali, muita coisa mal explicada, que dá margem, justamente, dos juízes, como foi dito agora há pouco, interpretar, às vezes, de forma errada, na boa-fé até, mas interpretar de forma errada, alguns procuradores da República, procuradores da Fazenda, enfim, a toda essa questão. Justamente por uma necessidade de melhorar o ambiente legislativo, né? E aqui o parágrafo 1º ainda da Constituição diz assim, ó, a pesquisa científica básica, tecnológica, deve receber tratamento prioritário do Estado. Quer dizer, ele reforça o que estava em cima, no caput, né? Principalmente na área de inovação e tecnologia. Aí, analisando isso tudo, eu sou assim, curioso, né? E pensei, poxa, mas vem cá, o Brasil está no caminho errado, a gente sabe disso, tem que colocar no trilho. E quais são as políticas públicas que estão sendo feitas para isso? E aí me deparei com as políticas, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e eu li o seguinte: existem planos estratégicos, né, como aqui colocado, 2017, 2018, Plano Diretor de Tecnologia, Estratégia Nacional de Tecnologia, tudo isso está em curso, esse programa político, né, da República do Brasil. Está em curso. Só que lá dentro, quando você vai analisar as imunidades, as isenções, não se fala disso, né? Se fala de maneira genérica, nós temos que fazer um apoio, fomentar, incentivar. Só que, assim, os gargalos, as leis, as interpretações erradas, isso aqui não está sendo discutido nesse plano. Isso aqui é mais um plano político e não jurídico tributário. Quando, na verdade, eu penso, e os demais também sabem disso, que o tributário, ou ele fomenta, né, ou ele prejudica. E hoje está prejudicando, né? O Estado brasileiro está prejudicando as ICTs. Então, existe muita, vamos dizer assim, um enfoque mais político da questão. Nós temos que trazer um enfoque mais jurídico e mais até contábil também, com o auxílio dos contadores, disso. O quê? Como fomentar as ICTs verdadeiramente, né? E aí, indústria 4.0, não vou nem falar indústria 4.0, porque vocês já estão carecas de saber, né? Quem ainda não está familiarizado, olhe na internet, tem muito material sobre isso. O fato é que o Brasil já está perdendo espaço quando não atenta a esses entraves que a própria lei coloca para as ICTs, né? Já está para trás, já estamos aí há 100 anos de atraso, né? Enfim, só avançando aqui. Trago também um quadro, acho ilustrativo, né, feito pela Associação Nacional de Pesquisa e Tecnologia aqui, que ele fala o seguinte, ó, tudo isso aqui, na verdade, são os atores principais, né, do ecossistema, e veja que ele circula, né, tudo em volta do desenvolvimento econômico e socioeconômico. Quer dizer, tudo isso aqui serve, essa interação entre as ICTs, entre os institutos de pesquisa, entre o governo, entre as empresas, enfim, tudo isso aqui tem um único fim: desenvolvimento econômico e socioeconômico, né? E aqui estão as ICTs privadas, que é o foco que eu vou colocar, né? ICT privada, ICT pública, né? As universidades, né? É basicamente aqui que eu vou ficar,
na minha exposição. Que é aqui que nos interessa, né? É aqui que nos interessa. Então, aí eu pensei, tá, tudo bem. E qual a visão da Receita Federal a respeito disso tudo? A Receita Federal, quando encara, quando analisa, quando estuda as isenções, os benefícios fiscais, ela coloca da seguinte forma, está no site deles, eu peguei isso aqui ontem, um conceito de gasto público. Para eles, benefício fiscal não é fomento, eles enxergam como gasto, como despesa, como algo ruim, quando, na verdade, os incentivos fiscais, do lado do empreendedor, é o fomento, é o emprego, é a renda, é o desenvolvimento. Né? Eles colocam aqui, ó, os sistemas tributários, via de regra, não possuem outro objetivo senão o de gerar recursos para a administração. Eles enxergam o sistema tributário brasileiro hoje, a Receita Federal, como um arrecadador de tributos, ponto. Nós não estamos preocupados em desenvolvimento nacional, não estamos preocupados em geração de renda, nós estamos preocupados em arrecadar, encher o bolso de dinheiro. E esse é um problema, porque o Estado brasileiro ele deve fomentar, como nós vimos, né, as ICTs, principalmente, o foco que são as ICTs, né, deve fomentar por uma obrigação constitucional. Né? Então, está errado esse tipo de descrição aqui, de pensamento da Receita Federal. Né? Está errado. E aí vamos discutir agora uma coisa importante, que eu acho que é assim, qual a função do tributo? Para que serve o tributo? Para que se paga tributo no Brasil, em qualquer país do mundo? Né? É uma pergunta que se coloca. A Receita Federal acha que a função do tributo é só fiscal. Mas, na verdade, ela esquece a outra perna, que é a função extrafiscal. Os tributos têm função extrafiscal, e não só alguns tributos. Por exemplo, o IPI, a gente sabe que é função extrafiscal para aumentar ou reduzir a alíquota na importação conforme o mercado interno. O IPI é um tributo que é essencialmente extrafiscal. Ok, tudo bem. Só que, além dele, os outros também são extrafiscal. Tem as duas naturezas. Tem a natureza fiscal, de arrecadar, encher o cofre público para as despesas do orçamento, mas tem também a função extrafiscal. Nós temos que botar o foco agora na função extrafiscal do Estado. Despertar melhor isso, fazer mais eventos sobre isso, escrever mais sobre isso, né, para que aqui está a solução de tudo. E aí o Alfredo Augusto Becker, que é um doutrinador já falecido, mas que nas faculdades, né, de Direito, mestrado, doutorado, ele é muito lido ainda, ele fala o seguinte, ó, que na construção de cada tributo não mais será ignorado o finalismo, né, extrafiscal, e nem será esquecido o fiscal. Ele coloca isso, quer dizer, o tributo tem os dois lados, tem o extrafiscal e o fiscal. E aí, qual que é a função disso tudo? Como que resolve tudo isso? É uma visão política. É a lei que vai resolver, é a Constituição que vai resolver, somos nós, sociedades, que vamos resolver. Se nós queremos que um tributo seja mais fiscal ou menos fiscal. O ISS, por exemplo, ele não tem só a finalidade de arrecadação fiscal, ele pode ter também a extrafiscal. Por exemplo, quando se torna isento uma ECT do ISS, ou reduz a alíquota da ECT para o ISS, está exercendo uma função extrafiscal. Está fomentando aquela ECT para que tenha mais recursos e possa gerar riqueza. O problema disso tudo, então, é a fome do fisco. É muita fome e se ignora os princípios constitucionais, se ignora os valores constitucionais. Esse é o ponto. E nós temos que colocar uma mão no peito do fisco e falar assim, opa, espera aí, você tem que tributar, ok. Isso, quando eu falo fisco, é o municipal, o federal, o estadual. Você tem que tributar, só que existem alguns princípios aqui que você tem que respeitar, alguns direitos constitucionais, alguns limites, direitos fundamentais que você tem que respeitar. Então, esse é o ponto também. Né? Trago aqui, ó, um exemplo aonde está o absurdo do cenário jurídico contra as ICTs. Parece uma guerra contra as ICTs, que muitas vezes nem se sabe, mas eu estou aqui colocando para quatro ventos. Né? Nós vamos gravar esse evento, vamos colocar no YouTube, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Ou que saiba, que tome alguma atitude, ajude a engrossar o caldo. Aqui tem uma discussão que foi até o STJ, em Brasília, Superior Tribunal de Justiça, envolvendo uma fundação de amparo à pesquisa de Minas Gerais, que vejam vocês que absurdo. Nesse caso aqui, o município do Rio de Janeiro tributou com IPTU o imóvel pertencente a essa fundação, que é de Minas Gerais, mas que tem um imóvel lá no Rio de Janeiro. Tributou com IPTU, entendendo que ela não é imune aos impostos imposto do patrimônio, IPTU. Né? E aí tributou. Só que é o seguinte, essa instituição aqui,
como eu já destaquei aqui em negrito, ela tem personalidade jurídica de direito público. Não estamos nem discutindo privado. Não estamos nem discutindo as ICTs, como, por exemplo, o Lactec, que é privado, né? A Fundação PTI, que é privado, e outras que estão aqui presentes são privadas. Não estamos nem discutindo isso. Nós estamos um passo antes. Estamos discutindo as ICTs públicas, que foram criadas por lei. Né? Elas estão sendo tributadas. E o pior é o seguinte, aqui, nesse caso, logicamente, que o STJ deu a imunidade. Porque essa ICT ela é de natureza pública, não é privada. Tem que ser imune. Como, por exemplo, se a Universidade Federal do Paraná criasse uma ICT pública, com dinheiro público, por lei, e estivesse sendo discutida a imunidade. Isso aqui está acontecendo no Brasil inteiro. Quer dizer, não tem como aceitar. Né? E, por exemplo, a Embrapa. A Embrapa é uma empresa pública do governo federal, que desenvolve pesquisa, você sabe, também está enfrentando ações judiciais, porque está se discutindo assim, a natureza pública ou privada do Embrapa. Quer dizer, é absurdo. O Embrapa é uma empresa pública que exerce, né, faz pesquisa aplicada, pesquisa pura, e não é impensável. Se você chama alguém de fora para analisar isso, fala assim, olha, sabia que o governo lá do Brasil tributa a empresa que é dele mesmo? Quer dizer, é o caos. Isso é o caos. É preciso perceberem aonde está o nível de absurdo de tudo isso. Veja, eu nem cheguei ainda nas ICTs privadas sem fins lucrativos, eu vou chegar lá. Mais uma jurisprudência, só para vocês verem aqui o absurdo. A Copel, que é uma empresa nossa aqui, para quem é de fora, são de Brasília lá, né? Mas a Copel é uma concessionária de energia elétrica. Ela é uma empresa economia mista, que tem concessão, explora energia elétrica. Ela está discutindo no judiciário se é imune dos impostos ou se não é imune. É evidente que ela é imune, o que ela faz é serviço público. A Copel, assim como todas as concessionárias de energia, de água, fazem serviço público. Só que a ânsia, a vontade de tributar é tanta que eles ignoram isso. O fisco ignora isso, né, e quer tributar. Né? Aqui, ainda bem que eles conseguiram reconhecimento da imunidade e tudo certo. Só que até chegar lá, demora anos. É embate jurídico, é insegurança jurídica, é dificuldade, entendeu? É complicado. E aonde está o fundamento do fisco para tributar essas ICTs, tanto privadas como públicas? Né? Está aqui, na própria Constituição, eles fazem uma interpretação restritiva da Constituição e diz o seguinte, ó, o artigo 150, parágrafo 3º da Constituição, diz assim, que a imunidade, imunidade ela é aplicada, só não é aplicada quando houver uma exploração da atividade econômica e uma natureza contraprestacional do serviço. Quer dizer, se a Copel cobra pelo serviço, tem que ser tributada. Se o Embrapa tem uma receita, tem que ser tributada. Natureza contraprestacional do serviço. O que está errado. Né? O que está errado. Porque, como eu falei para vocês, aquelas instituições que eu comentei ali, de natureza pública, não deve ser tributada. E agora, para dar uma visão mais geral de tudo isso, a gente tem que colocar as imunidades no lugar certo. O desembargador Otávio Fischer fez uma boa análise da imunidade do aspecto jurídico, né, como direito fundamental, etc. Mas eu trago aqui um quadro que acho que para os contadores é mais visível, para a gente entender do que nós estamos falando. Vejam vocês aqui. Vamos pensar que a intervenção do Estado na economia ela é abrangente, certo? Ela pode ser de forma direta, quando o Estado atua de forma direta, ele mesmo, ou de forma indireta. Nós estamos discutindo de forma indireta, né? O Estado atuando de forma indireta. E aqui o Estado como fomentador, por intermédio dos tributos. Então, o artigo 174 da Constituição diz lá que o Estado pode fomentar a iniciativa privada. Isso é um artigo constitucional, está lá na Constituição. E esse fomento pode ser tributário, né? Como está aqui, as imunidades, as isenções, outras formas, né? Alíquota zero, crédito presumido, etc. E pode ser até um fomento econômico, como o caso que vocês vão ouvir à tarde o doutor Leandro falando, né, das parcerias públicos-privadas, da mudança da legislação, tudo mais. Essa parte aqui de baixo, em verde, trata de legislações que, em regra, não tem disposições tributárias aqui. Isso aqui é mais a regra de parceria mesmo, né, público-privado. Nós estamos aqui mais no foco do tributário, isso aqui que importa, né? Isso mesmo que importa. Quer dizer, então, tem que entender que a imunidade está inserida num contexto de intervenção do Estado na economia, né? É uma intervenção indireta, né? E que isso aqui ajuda a desenvolver o país. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Quando o fisco
pensa em imunidade e ele coloca lá como despesa, que a imunidade é uma despesa, ele não está enxergando esse quadro. Ele não está inserindo a imunidade nesse quadro. Entendeu? Nós temos que fazer que ele insira. Né? E daí, agora já entrando nas ICTs, vamos olhar lá. A Lei 10.973, de 2004, né, que é o marco da inovação, lá em 2004 ele trouxe um conceito de ICT. O que são as ICTs? Órgãos da administração pública, ponto. Vejam vocês aqui que as ICTs privadas foram esquecidas. Isso em 2004. Então, 2004, 2005, 2006, 2007, não existia ICT privada para efeitos de legislação dos benefícios. Só em 2016, com a Lei 13.246, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos passaram a ser vistas. Quer dizer, houve um apagão aí durante muito tempo, então, né, da legislação, de não reconhecer essas entidades como importantes para o desenvolvimento do país. E a própria lei que define o que é ICT, ela fala o seguinte, olha, ICT é para pesquisa básica, pesquisa aplicada, né, tem caráter científico, tecnológico e faz o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos. A própria lei fala isso. Né? Então, não dá para fugir do conceito hoje e entender que as ICTs privadas, assim, fins lucrativos, estão dentro do conceito de ICT, que até então, até 2016, não estava. Né? E isso prejudicava muito, muito a compreensão de tudo isso que eu estou falando. Né? Agora, não é porque foi incluído aqui que também está resolvido. Não está resolvido o problema. Eu vou avançar um pouco mais, vocês vão ver comigo aqui. Então, tá. Vamos fazer o recorte agora nesse quadrinho. Ficou ruim de enxergar ali, mas vou tentar traduzir para vocês. As ICTs, como é que poderíamos dividir as ICTs? Né? Tem as públicas, aqui em cima, né? Que não seria o foco nosso inicialmente, que seriam as universidades, né? Eu chamo de ICT Conhecimento, são as estaduais e as federais. As ICTs rede temática, que poderia dizer assim que são as estaduais e as federais. A federal, vamos pensar no Embrapa, né? A estadual Tecpar, né? E as privadas aqui que nos interessam, as ICTs Conhecimento, que são, vamos pensar na PUC, né? A Universidade Católica do Paraná, ou qualquer outra sem fins lucrativos, né? Essas entidades também estão tendo problemas com pesquisa, eu vou tentar mostrar para vocês, porque uma coisa é o conceito de educação. Ser imune por prestar serviço de educação, ok, o fisco aceita. O problema é quando a PUC cria uma agência de desenvolvimento, uma agência PUC, e aí começa a produzir conhecimento, produzir tecnologia e ter recursos com aquilo. Aí o fisco já começa a entender que essa imunidade não se aplicaria de forma tão extensiva assim. Então inclusive, para as universidades, tem esse problema. E o que o foco principal aqui são essas de baixo, né, em amarelo aqui, ó, que está grifado aqui. Ó, né, são todas essas entidades colocadas aqui. As paraestatais, eu nem vou falar muito, porque paraestatal, na verdade, Senai, etc., né, também explora tecnologia, não vou nem tocar nela. Então, o foco é mais aqui. Só para pontuar um pouco mais, as ICTs, né, todas essas leis aqui que eu estou citando, elas não têm disposição tributária. Elas têm disposição de parceria, como eu disse. Então, não resolve nossa discussão. Só coloquei para vocês se centrarem aqui. Agora, vamos falar da tributação propriamente dita. Vamos lá. Aspectos da imunidade e da isenção. Primeira coisa, essa foto, para que serve? Essa foto é para demonstrar o sistema tributário brasileiro, que é, na verdade, uma selva cheia de perigos. Perigos para os contadores, perigo para os advogados, perigo para as ICTs. Cheio de perigos. Você acha que você é imune, você acha que você é isento, você tem uma compreensão sobre aquilo quando você vê nada daquilo. Há uma grande confusão em tudo. Não sei se de propósito ou não. Né? E aí, muitas vezes, a ICT ela se esconde. O que eu quero dizer com isso? Ela não se mostra. Ela fala o seguinte, eu sei que eu não sou imune, mas eu vou me declarar imune do imposto de renda, de repente do INSS, vou me declarar imune e vou ver o que dá. Aí chega aí e fala, mas vai lá, faça uma consulta para o fisco, pergunte lá se você é imune. Não, mas se eu fizer a consulta, o fisco vai vir em cima de mim, daí
E aí vai dar uma confusão aqui, então melhor eu ir fazendo assim, eu vou declarando imune, não pago nada, ou pago um tributo aqui, outro ali, sem ter muito claro qual é o regime jurídico, e vou tocando, vou tocando, vou tocando. Não dá para agir assim. Né? Quer dizer, quando eu coloco aqui, porque tem que pôr o dedo na ferida, você tem que pegar e falar assim, olha, preciso analisar um regime jurídico da minha ICT, quero ver se ela está cumprindo adequadamente ou não o que está a regra disposta hoje, e o que dá para discutir judicialmente e o que não dá. Né? É pôr essa discussão para toda a diretoria, de forma mais clara. Né? E aí a gente fala assim, olha, a tua ICT não é imune. Ah, mas eu faço tecnologia, pesquisa, é algo relevante para o desenvolvimento. Ok, mas você, com esse arcabouço aqui, você não é imune. Você poderia ser imune se você entrasse com uma ação e discutisse a imunidade, as isenções, e aí sim, uma declaração judicial de imunidade, aí ok. Mas, por enquanto, com esse cenário legal aqui, imune você não é. E o mais grave é o seguinte, que quando você se declara imune, quer dizer, funciona assim, para vocês entenderem, o contador vai lá e declara a imunidade e manda para o fisco aquela informação. E o fisco homologa ou não. Isso pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, às vezes 10 anos para fazer. E se ele faz e entende que não é imune, ele retroage a fiscalização e multa, e eles devem ter alguma experiência disso, de autuações retroativas, inclusive. Né? Então, atenção. E agora a tecnologia também, vindo agora, né, e-social, é algo que impacta direto nas ICTs, porque você tem que declarar se você é imune, se não é. O fisco tem os computadores muito rápidos para agora processar isso tudo, essas informações sendo mandadas para o fisco, ele tem como apurar isso, tem como definir. Eu tenho a impressão que daqui a alguns anos vai haver uma grande ação por parte do fisco federal, e basicamente federal e estadual também, contra, não só a ICT, mas contra muita entidade do terceiro setor, que hoje se faz imune e acha que dá para ir levando mais ou menos, com um parecerzinho aqui, um parecerzinho lá, uma conversa aqui, uma conversa lá. Não dá. É preciso mais atenção, é preciso mais enfoque nisso, até como questão prioritária e de planejamento das ICTs. Né? Tá. Então, tá. E quais são os entraves que eu tenho, então? E aqui eu vou começar a falar do conceito de educação para efeitos de imunidade. O primeiro entrave que tem é o seguinte. Veja, aqui está o texto da Constituição. O que eu coloquei em azul ali é texto que eu produzi, que os senhores gostariam que tivesse no texto constitucional. Né? Porque se tivesse escrito aquilo ali, como está, ou seja, que as ciências e tecnologia, que as instituições de ciência e tecnologia são imunes, né? Aqui colocado aqui na linha C do artigo 156, tivesse claro aqui que ciência e tecnologia, ao lado da educação, ao lado da ciência social, ao lado da... Né? Seria imune, maravilha. Isso resolveria muita coisa. Resolveria muita coisa. Isso aqui é o sonho das ICTs. Mas, veja, é um sonho que não é impossível. Demanda uma articulação muito grande das ICTs, nível nacional, político, estratégico, para que ocorra essa mudança, ou seja, a inserção da ciência e tecnologia dentro da imunidade. Né? Até eu trago aqui, eu ousei em pensar, trazendo aqui uma redação na Lei 9.532, falando o seguinte, olha, o que poderia se mudar no ambiente legislativo para que haja imunidade? E é bom pensar fora da caixa, a gente tem que pensar fora da caixa. Quando a gente estuda, a cabeça abre, você tem que entender as coisas de forma mais genérica. Né? Por exemplo, aqui, a Lei 9.532 é uma lei que trata das imunidades em nível federal. Né? E ela fala lá, basicamente, que as instituições de educação são imunes. Eu acrescentei aqui de ciência e tecnologia. E daí trago aqui no parágrafo 7º do artigo 12 uma redação. Olha, para efeitos da imunidade do imposto de renda e da contribuição do imposto territorial rural, considera as ICTs, as pessoas jurídicas de direito privado, né, que atendam a Lei 10.973, quer dizer. Quer dizer, seria uma sugestão. Né? É uma mudança legislativa no ambiente federal, dando imunidade tributária. A lei autorizando isso. Outra possibilidade que seria, uma proposta 2, seria mudar, aqui também, trazendo o conceito mais voltado para a tecnologia do ponto de vista de desenvolvimento de novos produtos, serviços, colocar de forma mais clara aqui. Né? Vamos avançar aqui. Proposta 3, de repente, seria o quê? Uma outra possibilidade? Alterar a própria Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que traz o conceito de educação. Vamos alterar lá na fonte. Né? E lá está sendo dizendo, ó, educação
abrange processos formativos, né, que se desenvolvem na vida familiar, convivência humana, nas instituições de ensino, de pesquisa. A lei já fala isso, só que ainda não tá suficiente. Está entendendo? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que a pesquisa é educação, só que não está muito claro para o fisco. Então, vamos colocar lá, parágrafo 1º. Para efeitos da imunidade do artigo 150, considera-se educação as atividades realizadas pelas ICTs, quando prestadas por pessoa jurídica de direito privado, tal, cujo estatuto preveja pesquisa básica ou aplicada, né, de caráter científico e tecnológico, conforme a Lei 10.973. Seria um conceito legal na lei específica para acabar com a discussão. É uma possibilidade. Né? E quando eu disse que não é impossível acrescentar uma imunidade tributária para as ICTs, é porque é o seguinte, vejam aqui vocês, em 2013, foi acrescentado a emenda constitucional número 75, na Constituição, que tornou imune dos impostos os fonogramas, videogramas musicais produzidos no Brasil, quer dizer, os CDs de música, com o fundamento de que a cultura do Brasil precisa ser desenvolvida, e que daí a tributação estava prejudicando a cultura e tal. Isso aí virou emenda constitucional e foi aprovada. Houve uma articulação muito grande do meio artístico e foi aprovada. Então, o que é mais importante para o país? A cultura do CD, né, se for sopesar, né? Ou é a tecnologia e as ICTs e a imunidade? Quer dizer, o fundamento que eu falei para vocês, do artigo 215, é constitucional. Tá? Gera muito mais renda, me parece, você ter um fomento de tecnologia do que, por exemplo, os videogramas e musicais. Isso aqui passou na Constituição e ninguém viu. Virou emenda constitucional, ninguém viu. Foi uma discussão que foi lá, feita nos bastidores, quando viu, pum, provou. Entendeu? Então, às vezes, teria espaço para as ICTs discutirem isso. Então, o ponto central do debate, eu acho que é o seguinte: se não tiver alteração do texto constitucional ou das legislações infraconstitucionais, o caminho principal que nós temos que trilhar é inserir as ICTs no conceito de educação. Esse que é o caminho. E como fazer isso? Eu vou tentar demonstrar para vocês rapidamente, que meu tempo está acabando aqui. Primeiramente, uma jurisprudência do STJ, de 2017, que está negando a imunidade tributária de uma instituição porque entende que não é educação. Então, o judiciário tem feito isso. Né? Ele vai lá e diz, não é educação, não tem direito. Só que quando você vai olhar a petição do advogado, olhar os recursos, a forma como é levado a termo isso tudo, fica muito superficial, muitas vezes, a discussão. Essa discussão do que é educação, ela, às vezes, nem chega lá aqui no judiciário. Fica muito assim, porque a entidade é sem fins lucrativos, porque a entidade é uma OCIP, porque a entidade é uma OS, porque a entidade não distribui recurso. E, na verdade, o ponto principal é outro. O ponto principal é, a minha entidade é a educação, porque faz pesquisa aplicada e pesquisa básica. É esse o ponto. Né? Vou tentar mostrar para vocês aqui. E essa tributação causa insegurança jurídica, logicamente, por parte de todos vocês, né? Advogados e contadores e ICTs. Né? Então, a educação que o fisco entende como imune é só essa formal, essa educação do dia a dia, ali, com sala de aula, essa educação é formal. Então, a dificuldade que nós temos é justamente fazer esse encaixe, né, das ICTs dentro do conceito de educação. Aqui trago para vocês uma jurisprudência do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, da colega que esteve aqui falando, e aqui foi exatamente nesse sentido. O STJ não reconheceu a isenção. Não reconheceu a isenção. Né? Embora você seja uma OS, veja que gravidade isso aqui. Isso aqui é uma OS que tem contrato de gestão com o Ministério da Tecnologia. E aí eles pediram a imunidade e a isenção, subsidiariamente, no Distrito Federal, e não conseguiram. No DF há uma lei lá que dá uma isenção específica para a fundação. De repente, essa lei aqui, esse texto, mais ou menos dessa forma, poderia ser um direcionamento para os municípios em geral, né? Lá em Manaus, inclusive, né? Não só restringido aqui para fundações, mas para as associações em geral. Né? Aqui vejam vocês, aqui, sem fins lucrativos, que estejam ativas no fomento, tem alguns critérios. Há espaço para isso, basta a vontade política.
Aqui em Curitiba, só para reflexão, há uma lei que dá um incentivo para as ICTs, de forma geral, que é o Tecnoparque, né, para quem faz inovação, né, o Lactec é um beneficiário disso, né. Só que o grande problema disso aqui é que a lei ela é confusa, também gera algumas dúvidas aí, que eu não vou entrar nisso agora, mas está em discussão, isso. Para fechar, eu vou falar do conceito de educação, porque não vai dar tempo do resto. O Leomar Balieiro, está aqui colocado, é um ex-ministro já falecido do STF e um doutrinador muito conhecido no direito tributário. Ele já dizia lá atrás, na década de 70, que os laboratórios e os institutos de centro de pesquisa enquadram-se no conceito de educação. Ele já falava isso. No entanto, ele não explicava como que isso deve ser feito. Como que isso deve ser feito? E aí está um grande problema. Só falar que as ICTs enquadram-se no conceito de educação é pouco, tem que avançar mais. O Roque Carrasco, da mesma forma, também diz isso, que as instituições de pesquisa se enquadram no conceito de educação, porque contribuem para a educação, né? A Lei de Diretrizes Básicas, eu já li para vocês, está dando uma interpretação que é possível encaixar como educação. O artigo 105 da Constituição fala que a sociedade tem que colaborar com a construção da educação, e as entidades privadas também auxiliam nesse sentido. E aí, ponto principal da minha fala aqui, para vocês, o ápice da fala, eu acho, digamos assim, né? Para fechar de uma vez. Que o conceito de educação ele não é estrito aquela educação formal, aquela educação que nós estamos acostumados lá da sala de aula. Ela é um tripé, e é o que está aqui. A própria Lei de Diretrizes Básicas da Educação diz isso. Ela é ensino, ela é extensão e é pesquisa. E essa pesquisa, ela pode ser a pesquisa básica ou a pesquisa aplicada. Então, as ICTs desenvolvem pesquisa básica, desenvolvem pesquisa aplicada. Então, nessa medida, elas são de entidade de educação. Não há necessidade de ter uma entidade de educação que reúna os três. Embora algumas ICTs, como o caso do Lactec e outras, tenham, inclusive, não sei se vocês sabem, autorização do MEC para ter mestrado, por exemplo, e doutorado. Não sei se doutorado também, só mestrado, na área de tecnologia. Quer dizer, é uma instituição que, em pequena parte, ela é de educação. Educação estrito sensu lá, né? Mas também faz a pesquisa aplicada. Então, reforça a tese da imunidade como educação quando você analisa esse tripé, né? Educação, ensino, extensão e pesquisa. E o artigo 114 da Constituição diz lá, né, que a educação tem etapas da educação, tem etapas, né, tem modalidades, né, e a promoção humana é uma função da educação, a produção científica e tecnológica. Tem fundamento constitucional para isso, meu Deus do céu. Isso aí está muito claro para mim. O que falta é só assimilar essas informações. Como disse para vocês, a educação tem que ser vista em camadas. Há camadas, nenhuma delas é mais importante que outra. Tem camadas para a educação. E eu estou encerrando aqui. Eu já recebi uma advertência. Vou falar só rapidamente de uma coisa, da imunidade, da isenção da COFINS. Mais 2 minutos. Isenção da COFINS, como foi dito aqui, o grande problema está na interpretação dessa instrução normativa, né? Que fala lá, quando a natureza contraprestacional, você tem que tributar a COFINS, né? E aqui, meus amigos, vem a grande questão. Alterar estatuto, pode alterar estatuto? Se alterar estatuto, colocar lá que a minha finalidade é pesquisa e ciência, está resolvido? Não está resolvido. Não está resolvido. Porque se tem natureza contraprestacional, a Receita vai querer tributar, né? Deixa eu avançar aqui, para ganhar tempo. Por exemplo, aqui, ó, o Centro de Gestão Estratégico lá de Brasília tem essa receita aqui. Isso eu citei eles porque, só para reproduzir, que tem vários iguais a eles, né? Eles têm contrato de gestão, têm contrato administrativos também, e essa receita toda aqui que vai ser discutida lá se é ou não beneficiário. Então, para fechar, meus amigos, eu dizer o seguinte para vocês. Há um grande caminho para percorrer, né? Como eu coloquei aqui, há um grande caminho para percorrer na busca dos incentivos fiscais. Agora vai vir um ambiente diferente, prejudicial até para os incentivos fiscais, porque eu vi agora que o governo federal vai rever os benefícios fiscais, é preciso ficar atento com relação a isso, as imunidades, as isenções, né? Mas há um longo caminho, então, trilhar esse caminho, refazer os fundamentos das imunidades, das isenções.
buscar tornar prática isso tudo que eu falei para vocês. Então, agradeço a presença de todos, obrigado por estarem aqui, ter largado seus escritórios, seu trabalho e vir prestigiar a gente, né? E vamos seguir junto. E o ano que vem vamos planejar um outro evento melhor ainda do que esse, né? E contar com a presença de todos vocês. Obrigado. Obrigado, Juliano.